Tem mais pessoas? Olá a todos, bom dia. Agora sim, em português. Eu queria pedir só para colocar as cadeiras para preparar para o painel do palco. Bom, queria agradecer, pedir desculpas pelo atraso. Eu literalmente fui parar em Diadema e voltei. Coloquei o endereço errado ao invés de Alameda Rua. Então, é um prazer estar aqui agora, sim, no endereço certo, na cidade certa, para o nosso evento. E a gente vai dar início, então, ao painel regional. Para vocês que estão assistindo, a gente tem a tradução simultânea, tá, para o espanhol, então fiquem tranquilos quanto a isso. E a gente vai falar um pouquinho agora do papel, né, do papel da transparência, do papel de dados, do papel de informação ambiental para conseguir, né, alavancar e destravar a ação ambiental, né? E para esse painel nós vamos contar com representantes dos diferentes setores, né? Então, aqui é um prazer convidar ao palco a Nathalie Vidual, da CVM. Bem-vinda, Nathalie. Para quem não sabe, para quem está acompanhando de outros países, a CVM é o órgão, né, regulador, é a Comissão de Valores Imobiliários aqui do Brasil. Vou falar um pouquinho sobre isso logo mais. Gostaria também de convidar ao palco Fábio Guido. Fábio Guido, ele é gerente de sustentabilidade do Itaú e está aqui representando o setor financeiro nessa discussão. Bem-vindo, Fábio. Gostaria também de convidar a secretária André do Meio Ambiente do Estado de Goiás ao palco, por favor. A secretária, ela representa aqui os governos subnacionais, né, a importância dos governos subnacionais. Também gostaria de convidar aqui o representante do Grupo Boticário, a representante, no caso do Boticário, bem-vinda, que vai representar um pouquinho, né, do papel das empresas e do papel das corporações nessa discussão. Bom, vou sentar aqui para a gente poder ter uma conversa à vontade, né? E eu vou começar a conversa aqui falando mais um pouquinho diretamente com a Nathalie, né? Como eu falei brevemente, a CVM, ela é a organização que regula o mercado de capitais aqui no Brasil, e recentemente o Brasil ele entrou em um grande destaque global como o primeiro país, né, a anunciar o reporte mandatório de questões ambientais alinhadas ao ISSB, né, que é um grande padrão global de transparência e sustentabilidade comandado pelo FRS, e o Brasil ele entrou aí como um pioneiro nessa questão. Então, Nathalie, eu gostaria, por favor, se pudesse falar um pouquinho mais, né, o que levou, né, o Brasil a tomar essa atitude, por que esse passo ele é tão relevante, né, e como essa questão do reporte mandatório de informações ambientais, elas têm evoluído nesse ecossistema. Obrigada, Rebeca. Bom dia a todos. É uma honra enorme participar do evento. Eu gostaria de agradecer ao CDP pelo convite e também parabenizar vocês pelo trabalho que tem sido feito. Bom, acho que é importante começar dizendo que a agenda ESG e climática não é um tema novo para o regulador de mercado de capitais. Na verdade, a gente já vem procurado pavimentar esse caminho há algum tempo, né? Acho que desde 2014, para ser mais específica, quando foi o primeiro momento em que a gente pediu informações sobre riscos ambientais, sociais e de governança, que deveriam ser reportados pelas companhias de capital aberto no formulário de referência. Depois, a gente fundou o Laboratório de Inovação Financeira, em 2017,
em que a gente busca utilizar a inovação para fomentar as finanças sustentáveis. Esse laboratório tem produzido muito insumo, conhecimentos técnicos e apoio técnico para o regulador de mercado de capitais se manter sempre atualizado nessa agenda, que é muito importante. Em 2020, a gente também ajudou trazendo orientação sobre como produzir um relato integrado, que é quando a gente integra, de fato, relatórios de sustentabilidade às informações financeiras. E depois, como todos sabem, a gente viveu um período de pandemia. No pós-pandemia, houve um acirramento do debate em torno da agenda ESG. De fato, a gente precisava pensar numa retomada econômica que fosse mais sustentável, que fosse mais resiliente. E então, a CVM, ela entendeu que era o momento de assumir uma liderança nessa agenda também, e de atuar como um fomentador de políticas públicas, né? Reconhecer o seu papel como um fomentador de políticas públicas, inclusive porque o sistema financeiro ele tem uma função essencial para ajudar a desenvolver essa nova cultura de fazer investimentos que precisa integrar os fatores ASG e climático nas decisões de alocação de capital e nas decisões de investimento. E a CVM, como órgão regulador do mercado de capitais, precisa fomentar essa agenda de uma maneira a garantir a integridade do desenvolvimento do mercado e preservar, né, a proteção aos investidores. No caso, a gente precisa, então, garantir a mitigação também de riscos associados ao greenwashing. Então, a partir de 2021, a gente começou uma ampla revisão da nossa agenda regulatória, e aqui a gente tinha um foco muito claro, né, que era aumentar a transparência e a qualidade da informação prestada relacionadas aos fatores ASG e climáticos, tá? Então, a gente revisou basicamente todo o ecossistema de regulados da CVM. Então, a gente revisou a regra de companhias abertas por meio da resolução 59, que trata do formulário de referência. Regra de ofertas também foi revisada, regra de companhias securitizadoras e, mais recentemente, a regra de fundos de investimento, tudo com foco em aumentar a transparência e a qualidade da informação prestada, não só relacionada a riscos, mas também a oportunidades associadas aos fatores ESG e climáticos. E o que a gente queria, né, ao fomentar a transparência? A gente queria atacar dois objetivos, né, principais. No primeiro deles, relacionados a monitoramento, reporte e verificação. Acho que a partir do momento que a gente pede essas informações sobre riscos e oportunidades climáticas e ESG, a gente acaba movimentando os emissores de valores imobiliários, eles precisam levantar esses dados, eles precisam aplicar metodologias. E a partir do momento que eles levantam esses dados, eles começam a ter acesso às informações úteis, que são passíveis de análise. E a partir daí é possível mapear eventuais gargalos, lacunas no modelo de negócios, da sua cadeia de valor, e tentar endereçar eventuais soluções para esses problemas, né, que façam sentido, inclusive sentido econômico, que possa trazer algum adensamento tecnológico que vai gerar aumento de renda, aumento de empregos. E outro objetivo que a gente procurou, né, com esse fomento à transparência é trazer uma maior comparabilidade das informações e uma maior previsibilidade das informações para aumentar a confiança por parte dos investidores. A gente queria, então, fomentar uma prestação de contas que fosse cada vez mais objetiva e não subjetiva. Então, acho que o primeiro grande passo para isso foi a Resolução 59, que a gente traz uma nova rodada de aprimoramento desses fatores, riscos e oportunidades ASG para dentro do formulário de referência das companhias abertas. Então, a gente está pedindo para reportar no formato pratique ou explique. A gente entende, né, o nível de maturidade que o nosso mercado ainda possui. A gente tem um contexto de não ter uma taxonomia sustentável oficial ainda estabelecida. Então, para esse primeiro passo que se iniciou lá em 2021, pratique ou explique, fazia bastante sentido para a gente, até mesmo para despertar o interesse por, né, sem ser muito prescritivo, fique à vontade para definir qual é a sua metodologia para relatório de sustentabilidade, para definir qual é a sua matriz de materialidade, se é simples, se é dupla, impacto, financeira, se vai usar as recomendações do TCFD, fique à vontade, pratique, se não praticar, então explique. Então, a gente fomentou todo esse caminho e no final do ano passado, no meio do ano passado, a IOSCO endossou o IFRS S1 e S2, e como a gente já estava no momento que
estávamos trabalhando transparência, querendo aumentar comparabilidade, previsibilidade das informações, trazer uma accountability, uma prestação de contas cada vez mais objetiva para os investidores, e a gente já tinha começado a pavimentar esse caminho, para a CVM fazia total sentido, a partir do momento que a IOSCO endossa o IFRS S1 e S2, a gente seguir pelo mesmo caminho. Então, o Brasil foi a primeira jurisdição a adotar o S1 e S2, e no final do ano passado a gente divulga uma resolução, que é a resolução 193, que ela traz todo o roadmap até a convergência completa dessas regras internacionais ao nosso arcabouço regulatório nacional. E, sendo assim, bem breve, eu posso explorar depois, mas esse roadmap ele se preocupou também em destravar o mecanismo primeiro. E como a gente destrava o mecanismo? Vamos criar um período de adoção voluntária, que é um período em que os emissores no mercado de capitais, não só as companhias abertas, mas também as securitizadoras e os fundos de investimento, eles podem utilizar como uma oportunidade para tomar conhecimento das regras, para preparar, né, os seus sistemas, adequar procedimentos, controles internos. É um processo super complexo e a gente precisa pavimentar esse caminho antes de fato termos uma data de adesão mandatória. E acho que está todo mundo aprendendo junto, inclusive o próprio regulador, e nesse período de adesão voluntária, a gente vai usar também para trocar experiências e informações com nossos regulados para entender como que a gente pode auxiliar nesse processo até em 2026, quando a gente está prevendo ali a adoção mandatória. Obrigada. Acabou a bateria. Obrigada, Nathalie, por compartilhar a trajetória, né? E como você comentou, a CVM foi pioneira, né? Hoje são 15 jurisdições, mas nós fomos, né, o primeiro nessa jornada, e acho que foi bacana que você trouxe um pouco das oportunidades, né? Principalmente as oportunidades das organizações que elas estão se juntando aí nesse processo preparatório, né? Que já se inicia nesse processo voluntário. A gente vai voltar com você em relação a importância da consistência desses dados, de informação confiável para investidores, mas aproveitando que você trouxe oportunidades, eu queria passar a bola para o Fábio, do Itaú, porque enquanto, né, investidor, vocês estão numa posição um pouco, né, diferente, tanto vocês reportam, né, informação, quanto demandam e utilizam informação no seu dia a dia, né, mas enquanto banco, instituição financeira, vocês também precisam de informação e pedem essa informação de diversos outros atores, né? Inclusive de empresas, muitas delas aqui estão conosco hoje. Se você puder, por favor, compartilhar de quais são, né, os principais desafios que vocês enfrentam ao engajar com esses stakeholders, né, em busca de informação de qualidade, e como é que vocês, enfim, apoiam, né, esses atores nessa jornada por dado ambiental, por informação de qualidade. Bom dia a todos, prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite, Rebeca, bom dia aos meus companheiros de painel, CVN nos dando trabalho, né? Isso é ótimo, é bastante importante. Eu acho que a gente começou o dia com o Eric falando sobre a agenda de cooperação e a agenda climática, a jornada para uma economia net zero, né? Acho que para todo mundo ficar na mesma página, net zero a gente reduz, a gente remove gases de efeito estufa e depois a gente compensa aquilo que a gente não consegue nem reduzir e nem remover por uma simples indisponibilidade tecnológica. Então, a gente faz, para fazer essa jornada, a gente precisa estar trabalhando aqui em cooperação, especificamente bancos. Se a gente no Itaú fizer toda a lição de casa, da forma como precisa ser feita, da maneira mais perfeita possível, a gente descarboniza 0,6% das nossas emissões de carbono. Porque 99,4% está na nossa carteira de crédito. E a carteira de crédito é a emissão que o banco tem, porque ele dá crédito para uma companhia. Estou vendo vários clientes do Itaú aqui, né? O Boticário aqui com a gente também, que, aliás, lançou um relatório excelente
semana passada, retrasada, né? Excelente, com informações que são super boas aqui para a gente ter esses dados climáticos e ambientais, mas é a partir da emissão dos nossos clientes, do crédito que eu possibilito o setor produtivo a desenvolver os seus produtos e serviços, é que eu tenho a minha emissão. A gente vai falar como coparticipação financeira nessa emissão financiada que a gente tem. Então, para a gente fazer isso, eu preciso de dados desses clientes. A gente tem algumas maneiras de chegar até esses dados. A mais importante e relevante é quando a companhia ela faz o seu inventário de emissão, ela conhece a sua pegada de carbono, ela sabe qual é o seu baseline, o seu ponto de partida em emissões, e ela fornece isso para a gente, né? Então, publicamente, ela coloca esses relatórios, a gente, como banco, a gente vai acessar esses relatórios, porque a gente precisa dessa informação para calcular o nosso próprio Scope 3, que todo mundo já deve conhecer, que é da onde a gente vai partir para essas informações. O CDP, para a gente, é um grande repositório de dados, porque ele traz todas as informações da estratégia, das emissões, dos riscos que a companhia está associada. Agora, veja, a gente no banco, a gente trabalha com a economia real, né? No Itaú, a gente tem 40% do PIB nacional passa pelo banco. Então, não existe transação no Brasil que não tenha, em alguma medida, o braço do Itaú atuando nessa transição. Quando a gente pensa nisso, a gente está falando de todos os setores da economia e de todos os segmentos. Do microempreendedor individual, do indivíduo, pessoa física, do microempreendedor individual, até as grandes companhias e as multinacionais também. Quando a gente pensa na qualidade, no reporte, as grandes companhias, não todas, mas a maioria delas, já tem seus inventários de emissões e publicam isso claramente. Quando não tem, a gente precisa estimar isso, com base em receita, com base no setor em que ela opera, com base nos produtos, nas vendas, a gente vai buscando informações que a gente possa usar para essa estimativa. E a gente tem feito um trabalho, amanhã inclusive tem um outro evento no Itaú com o CDP, para a gente conversar com as empresas sobre a importância dos inventários de emissão, e a gente tem feito esse trabalho para engajar as companhias, mostrando qual é o valor de se ter um inventário. Quando a gente chega como banco, e banco sempre bate na porta pedindo uma série de documentos, né? Ah, vamos fazer aqui uma análise de crédito, me dá aqui seu balanço, o DRE, suas projeções, quanto você está vendendo, qual que é a sua estimativa de receita, como é que você faz essa decomposição, como você vai crescer, qual é o seu PE, CAPEX, OPEX, né? Tudo que a gente vai buscando. Hoje a gente também está pedindo as informações ambientais, sociais e climáticas. Não é de hoje que a gente faz isso, mas agora a gente está incluindo isso também nos modelos de negócio. Para as empresas, é mais uma demanda, é mais uma informação que ela precisa gerar e reportar ao banco. Então, a gente está fazendo um trabalho de mostrar para ela qual é o valor dessa informação para ela, para a gestão dela. Quando uma empresa faz um inventário de emissão, não é para prestar informação para o banco, mas é para ela mesma, porque nesse processo ela começa a enxergar quais são as oportunidades de eficiência operacional que ela não está vendo. Então, ela identifica custos que ela pode cortar, ela identifica fontes de emissão que ela pode diminuir, ela identifica posicionamentos de mercado, boas práticas que ela pode trocar, e a gente começa a fazer perguntas para uma empresa da mesma companhia, do mesmo setor, por que é que o concorrente ele tem um índice de emissão menor do que o dela? Por que ele gasta menos energia do que ela? Por que ele usa menos insumos naturais do que ela? Isso tudo é custo, é eficiência no fim do dia. Outra coisa é que quando a gente está falando de investimentos internacionais, recentemente foi anunciado o programa do governo que é o EcoInvest, que tem 4 pilares importantíssimos que vão fomentar os investimentos sustentáveis no país. Essas informações precisam estar na conta. As empresas que vão acessar esses recursos, elas precisam ter os seus inventários. Então, o inventário também é uma ferramenta que possibilita acesso ao mercado, que possibilita atração de investidores, que faz com que a companhia esteja, na época que a gente está, numa posição de transparência, contando qual é a exposição dela em termos de riscos. Isso precisa ser claramente colocado. A CVM está nos ajudando agora com essa resolução para que a gente tenha cada vez mais reportes sobre isso, e a gente precisa também conversar sobre que tipo de risco está sendo colocado, como esse risco está sendo calculado, né? Porque a gente vê de tudo. Então, já vi também empresas colocando aqui, exemplo, né? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é uma somatória de fatores
intensificado pelas mudanças climáticas. Isso aqui não tem, acho que todo mundo que está sentado aqui, está nos ouvindo, não tem dúvida sobre isso. Mas quando a gente vai para fora dessa bolha de sustentabilidade, existe muita dúvida sobre isso, existe muita incredulidade, existe muita ainda discussão sobre se é ou não fator antrópico, se os gases que estão aí têm algum poder ou não sobre esses fenômenos. Então a gente precisa trazer essa realidade, porque o que a gente quer fazer, duas palavrinhas, né, para os negócios como um todo, trazer prosperidade e trazer perenidade para os negócios. A gente ouviu também aqui do Ivo, que eu achei excelente a colocação dele, porque, não sei se vocês prestaram atenção, mas um CFO está falando que não tem plano B, né? Que era uma linguagem da sustentabilidade antiga. Então, a gente tem hoje o CFO batendo na tecla de que não existe plano B. E a gente sempre fala no Itaú que não existe uma economia saudável sem um planeta saudável. Para a gente manter um planeta saudável, a gente falou também da correlação de natureza e clima, a gente precisa ter negócios prósperos e perenes. E para isso, a gente precisa entender qual é o posicionamento, de que ponto de partida as empresas estão para a gente reduzir essas emissões. O objetivo é chegar numa economia net zero. Se a gente não atingir esse local, não tem ambiente de negócios. Não é uma questão de escolha, não é uma questão de posicionamento, não é uma questão ideológica. É uma questão de continuidade, de perenidade. Muito obrigada, Fábio, por esse olhar tão sistêmico do quanto não é só o Itaú que precisa desse dado, mas quanto essa informação também vai impactar positivamente os negócios, né? E com esse vínculo, esse link que você trouxe muito bem com negócios, eu acho que vale trazer um pouquinho a discussão para a secretária, porque geralmente a gente pensa, governo estadual, política pública, né, o fazer se cumprir da lei, algo muito distante de negócios, e na verdade não é tão assim, né? A gente estava conversando ontem com a secretária da importância que na agenda ambiental e de clima para o estado de Goiás tem os negócios, né? Principalmente o agro, né? E a gente discutiu um pouquinho como é que o Estado ele tem engajado, né, com o setor produtivo, engajado com as empresas. Então, se você puder, por favor, secretária, comentar um pouquinho de qual que é o papel estadual em engajar com o setor privado, em engajar com as empresas para conseguir, né, tocar a agenda ambiental do Estado. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar aqui hoje. Rebeca, Simon, que ontem tivemos a oportunidade de ter uma boa conversa. E falando aqui pelo Estado, acho que é importante que algumas falas aqui, elas chegam no lugar que a Rebeca traz aqui para nós, que é o seguinte: a agenda de meio ambiente, ela veio sendo implantada no Brasil, e eu estou nessa agenda há 26 anos, então, lá do começo do processo, né? Eu lembro quando eu entrei no serviço público, em 1996, não tinha lei de licenciamento ambiental, como também não tem até hoje, não tinha lei de crime ambiental, não tinha, enfim, uma série de coisas que a gente veio construindo. E nessa perspectiva, é importante a gente entender que a política de meio ambiente, recursos hídricos e tudo mais, aqui no Brasil, ela veio sendo feita na base do comando e controle. Faz a lei e o Estado controla se aquele, ou tenta controlar se aquela lei está sendo cumprida, e para quem não cumpre, nós temos os instrumentos de punição. Acho que, passado aí 50 anos dessa política de comando e controle aqui no Brasil, nós estamos falando isso da década, final de 70 até agora, do que nós estamos falando? Uma agenda que não deu certo. E é importante dizer, a política de comando e controle por si só, ela é necessária, porém ela não produziu os resultados, porque se ela tivesse produzido, hoje nós estaríamos aqui nessa mesa falando de outra coisa. E aqui é importante a gente entender, e por que não deu certo? A gente tem que entender isso, né? Não deu certo por vários motivos, motivos complexos, desde a inoperância da máquina estatal, mas principalmente por ser uma agenda up-down. Ela vem com a imposição, não há consciência, não há um processo transversal na sociedade brasileira, nós estamos falando aqui do Brasil, e, portanto, as empresas ou as instituições e todos aqueles que fazem uso do recurso natural, eles resistem ao comando. Essa é uma realidade brasileira, aqui a gente tem isso, né? Não podemos não cumprir a lei, tem lei que pega, tem lei que não pega, essa é uma realidade que a gente precisa reconhecer. E ao
vir up-down e sem essa transversalidade, sem a consciência do processo, isso não funcionou. Esse é um resultado muito claro aqui para nós. Então, quando essa observação é dada, e nós estamos falando aqui de desmatamento todo dia, o que a gente ouve falar sobre desmatamento? Tem que fiscalizar, tem que punir, e é isso que a gente vem fazendo ao longo desses anos todos e não funcionou. Quando que isso começa a funcionar? Né? E isso, dentro do órgão ambiental, isso fica muito claro para nós. Quando o banco exige, quando o mercado controla e fala, não compra o seu produto se você tiver desmatamento, ou se você não cumprir a lei. E aí você cria uma ação transversal na sociedade em que o poder público pode operar com seus instrumentos de comando e controle, porque o poder estatal está na sua mão e lhe cabe fazer isso, mas a sociedade como um todo adquire consciência sobre esses aspectos. E aqui, a ação do reporte, dos relatórios, de tudo que a CVM está construindo, que o CDP está construindo, é muito importante, porque isso fomenta a ação. Né? A ação individual, ela vai se constituindo a partir de um processo interno de consciência. Eu costumo falar que nós estaremos no melhor momento ambiental, climático que possa existir, quando não precisar existir órgão de controle ambiental, quando não precisar existir um poder público forçando a execução. Quando ela seja natural, quando essa consciência que o colega aqui fala, quando ele diz assim, pô, mas aí quando eu peço o relatório para ele, ele vai pensar sobre as suas externalidades e vai incorporar aquela externalidade na sua política interna dentro da empresa, e aí assim a gente ganha um ciclo positivo no processo de relação ética do homem, das empresas, das estruturas com a natureza. Precisamos chegar lá. Agora a gente corre um risco nesse momento. Eu ouvindo vocês, e esse risco é, quando a CVM fala assim, bom, mas daqui a pouco a gente vai entrar no mandatório. Quando o Itaú fala assim, não, mas daqui a pouco a gente, por enquanto, a gente está fomentando. O risco é que vocês caiam no mesmo erro que o Estado brasileiro cometeu, que é o comando e controle, que é, ao tornar obrigatório, não entender que nós estamos num processo de construção. E é um processo que eu preciso aportar e apoiar a minha ação junto àquele meu usuário, aquele meu cliente, porque a consciência ela precisa ser levada a esse processo. Então, o risco que nós estamos correndo hoje no Brasil é, ao apontarmos e agirmos nessa ação, transformá-la em comando e controle, sendo que a gente já sabe que isso não funciona. Então, fica aqui essa reflexão para a gente fazer, e vou concluindo a minha primeira parte da fala aqui, dizendo o seguinte, as responsabilidades ambientais e climáticas, quando falamos da agenda global, elas são comuns, porém diferenciadas. Nós estamos numa realidade de um país em desenvolvimento, que tem muitos desafios com relação à sua sociedade. Nós temos desafios em relação à saúde, à educação, à infraestrutura, à segurança pública. Nós não podemos impor à nossa economia as mesmas responsabilidades que os países que já alcançaram o nível de desenvolvimento e qualidade social para as suas populações têm. E isso é preciso que a gente tome cuidado com isso, sob pena da gente fazer um autoataque, ainda que entendendo que nós precisamos, sim, termos uma relação mais ética e mais construtiva e mais regenerativa com relação ao meio ambiente. Nós temos que cuidar, porque para tudo isso precisa de dinheiro. E se a gente atacar a nossa própria economia, nós podemos ter reflexos negativos, não só na economia, mas também na agenda necessária regenerativa no Brasil. Obrigada, secretária, por falar tão inspiradora. Agora, Mari, a gente falou de CVM trazendo aí linhas de orientação para reporte de empresa, né? Investidor falando, empresa precisa desse dado. Agora, governo também, inclusive o Sabor Nacional, viu empresa, a gente também precisa de você. Né? Então, chegou a sua hora, vamos ouvir das empresas. Né? Inclusive, esse ano o próprio questionário do CDP já vai estar alinhado ao SP que a gente mencionou. Então, eu imagino que as pressões são muitas, mas eu queria ouvir de você quais são os benefícios, né? O que tem aí de oportunidade para vocês? Obviamente, tem a questão do mandatório que foi comentada, atender a uma demanda de investidor, de regulador, né, de governos, mas o que vocês veem de benefício para estarem nessa agenda? Super, Rebeca. Tá funcionando? Tá, super. Gente, bom dia.
É um prazer enorme estar aqui, dividindo o painel com pessoas tão inspiradoras, com o Itaú também, que foi nosso parceiro na primeira SLB, né? Um trabalho árduo aí, estamos indo para a segunda, fomos para a segunda SLB também. Prazer estar aqui em nome do Grupo Boticário. E a tua resposta, né, vários, né? Ela talvez não seja tão objetiva quanto eu precisaria dar aqui, mas acho que são vários, né? A gente pode olhar por várias perspectivas. A primeira perspectiva é, obviamente, a gente está respondendo uma demanda global. Finalmente, a gente está conseguindo responder, trazendo muito mais velocidade no reporte de dados, muito mais acuracidade, muito mais robustez quando a gente fala sobre informação, né? Então, por uma indústria, obviamente, a gente reporta e recebe demandas de reportes por todos os lados. Quando a gente vê um alinhamento, isso facilita e pode ser um pouco de ordem prática, o que eu estou falando para vocês, mas ajuda muito a gente na hora do preenchimento, ajuda muito a gente no alinhamento de narrativa. E a gente precisa pensar, e eu gosto muito da tua fala, secretária, sobre o dia a dia, sobre as empresas brasileiras e o que a gente está vivendo. A gente não pode se colocar num lugar onde a gente não regionaliza. A gente precisa regionalizar. Só assim a gente vai entender as dores, a gente vai entender as demandas de fato que a gente precisa, a gente precisa combater. Então, a gente tem uma perspectiva aqui de ordem mais prática, e a gente tem uma perspectiva, obviamente, mais óbvia aqui de, como meus colegas trouxeram, comparabilidade. Né? Tem 2 marcos no Grupo Boticário interessantes relacionados ao CDP. É quando sai o resultado, então a gente, né, sabe a nota que a gente tirou do CDP, e quando chega a reunião do Gap Analysis, que a gente se compara com as outras empresas e entende, de fato, como que a gente está. E aí é muito importante essa comparação. O Grupo Boticário, como empresa de capital fechado, obviamente a gente tem várias relações de investimento, mas é sobre, de fato, encarar uma jornada climática com seriedade e entender que a gente precisa se comparar para ter uma performance climática boa, né? Então, a gente, a partir desse alinhamento, a gente tem uma melhor comparabilidade entre resultados, a gente consegue traduzir as nossas ações da melhor forma. E aí tem um dado interessante e eu acho importante que a gente traga aqui, é quanto esse movimento começa a se criar. O que é esse alinhamento, né? O que essas demandas todas ocasionam, né? Então, tem um relatório que eu li da KPMG, eu sei que tem o pessoal da KPMG aqui, então, se tiver desatualizado, vocês me perdoam, eu imagino que não, porque foi de 2022, imagino que o insight segue o mesmo. Mas a gente está falando aqui que somente 39% de um pool de 1.000 empresas da América Latina reportam mudanças climáticas como um risco para o seu negócio. Isso é muito pouco, se você parar para pensar. Então, as empresas ainda não colocam no mesmo espectro a agenda climática, a agenda financeira. Né? E o que isso nos mostra? Né? Que, de fato, a gente não está conseguindo mitigar riscos, a gente não está conseguindo fazer boas previsibilidades, a gente não está conseguindo ter ações assertivas futuras. Né? Então, existe um ponto em que eu imagino que esse alinhamento vai trazer, que é uma maior maturidade da governança climática. Né? Quando eu falo governança climática, o que eu quero dizer? Bons dados para análise, bons cenários para o futuro, né? Então, esse alinhamento, né, CDP, IRSF, S2, TCFD, ele nos ajuda nessa previsão de bons cenários futuros. Nos ajuda a entender se a gente, de fato, tem uma resiliência climática, né, para encarar o que está vindo. Para a gente entender qual que é o real diagnóstico da empresa e qual que é o real diagnóstico dessa agenda climática, né? Às vezes a sensação que eu tenho é que a gente está míope nesse sentido. Então, a gente precisa de bons dados, a gente precisa de boas análises e encarar de fato o desafio. Não adianta a gente querer reportar o que a gente quer, não adianta a gente querer desenhar o desafio, a gente precisa analisar, isso precisa ser racional, né? Racionalizar o que a gente tem feito. Então, eu tenho muita esperança que esse alinhamento também traga um pouco desse movimento das empresas colocarem ambas as agendas no mesmo lugar, melhorarem o seu diagnóstico, então entenderem que para além, né, como o Fábio bem trouxe, a gente ter um bom diagnóstico de emissões, o que a gente vai fazer com isso? Quais os benefícios a gente vai ter em relação a isso? E aí a gente consiga todos irem, né, para o mesmo norte aqui, de uma jornada climática efetiva, né? Eu acho que esse é o mais importante. Muito obrigada.
Bom, eu vou jogar a bola de novo para a Nathalie. Acho que deu para ver aqui que todo mundo tem essa necessidade por informações, né, padronizadas, confiáveis, mas que de fato elas têm um propósito, né, não dado por dado, né, mas uma informação que de fato seja relevante, né, que seja adaptada à nossa realidade. Então, não sei se você pode explicar um pouquinho para a gente como é que vai ser essa etapa de reporte voluntário, né? O que vocês estão tentando, né, entender desse processo esses próximos 2 anos, antes de chegar na questão do mandatório, né? Como é que vocês estão preparados para receber, né, essa experiência, né, das empresas que vão se exercitar e eventualmente ajustar algum curso, enfim, mas obviamente sem perder de vista a necessidade de consistência, né, padronização e alinhamento, né, com padrões internacionais, que é exigido de uma organização, né, que tem o rigor, a relevância, a reputação, né, como a CVM tem no mercado internacional. Perfeito. Bom, acho que preciso deixar bastante claro que o regulador entende que as regras são densas, são robustas, são muito complexas. E a nossa experiência anterior na questão da normatização, né, a gente já teve que lidar com algumas regras relacionadas à contabilidade, regras contábeis, né, normativos contábeis, no caso das companhias seguradoras, em que a gente estabeleceu que o CPC ele ia entrar em vigência na data tal. Mas, chegando na data tal, ninguém estava preparado para adotar a regra nova. Então, com base nessa experiência e a complexidade que a gente entende que há por trás dessas novas regras, desses padrões internacionais, são relatórios financeiros de sustentabilidade e clima, a gente entendeu que o melhor caminho seria ter um período de adoção voluntária, em que voluntariamente o emissor opte por apresentar esses relatórios em full compliance com o S1 e com o S2. Se você escolhe adotar o S1, necessariamente você precisa apresentar o S2 também, e vice-versa. E se você opta por adotar voluntariamente, você não pode desistir dessa opção, né? E por que a gente fez isso? Porque é preciso garantir previsibilidade dessas informações que vão chegar até o investidor. Então, não adianta você se preparar, reportar num período, depois desistir, não reportar mais, porque é uma quebra informacional, isso gera perda de confiança. Então, o período de adoção voluntária foi pensado com esse propósito, de destravar o mecanismo. Quer destravar o mecanismo? Vamos conhecer a regra, vamos começar a entender o que eu preciso mudar na minha governança estratégica, nos procedimentos, nos controles internos, preciso contratar profissionais especializados, o que eu preciso fazer? Como que eu faço essa roda girar? Né? E como que eu vou entender quais são os efeitos, os benefícios, os desafios, durante esse período, né? A CVM precisa estabelecer uma comunicação mais fluida, mais presente com esses emissores que estão fazendo adoção voluntária. Então, inclusive, a gente pediu para que entre 31 de maio, até 31 de dezembro desse ano, os emissores que adotarem voluntariamente, optarem por adotar voluntariamente as regras, precisam divulgar um comunicado ao mercado dizendo que vão fazer isso. Inclusive, a gente está incentivando, né, que principalmente os grandes emissores que têm mais condições, mais capacidade, que eles façam a opção pela adesão voluntária, porque isso cria um círculo virtuoso e acaba influenciando outros pares a fazer o mesmo. Então, durante o período de adesão voluntária, a gente quer construir uma curva de aprendizagem, supervisão vai ser educativa, a gente não quer punir um mercado que está querendo se adaptar, que está querendo fazer uma entrega que é relevante, que está construindo uma nova cultura de investimentos. Então, vamos aprender juntos. E para construir, né, esse ambiente de troca, eu acho que a gente vai se apoiar muito em parcerias. A gente precisa estabelecer acordos de cooperação técnica, principalmente com quem está ali no dia a dia, tá? Com sistemas, tem tecnologia para gerar os dados, né? Inclusive, a gente tem conversas com o próprio CDP já avançadas para a gente estabelecer um acordo de cooperação,
No âmbito do Lab, a gente vai fazer debate, a gente vai continuar fomentando o debate para ouvir os emissores que adotaram voluntariamente e a gente poder, de repente, se for necessário, calibrar, né, a nossa decisão pela data da adoção mandatória. A gente não quer fazer isso, a gente quer manter o que foi previsto, que é 2026. Mas não descartamos essa possibilidade, a depender da velocidade com que a gente veja essa curva de aprendizado avançar ou não, e a depender dos feedbacks sobre quais são os desafios, as dificuldades, os gargalos, a gente conseguiria calibrar. Então, foi mais ou menos pensado dessa forma. Vale citar também que a gente está pedindo asseguração por um auditor independente contador registrado na CVM. Nesse primeiro momento, a gente entende que é muito importante para ampliar a confiabilidade desses dados. É uma cultura que está sendo estabelecida agora. A gente não pode correr o risco de ter dados imprecisos, não íntegros. Então, foi importante para a CVM estabelecer esse requisito da asseguração nesse primeiro momento. Obrigada, Nathalie. Você trouxe vários elementos que a gente poderia explorar, mas já fui avisada que temos só 10 minutos. E aí eu queria aproveitar e passar para o Fábio, porque eu vi o Fábio tomando várias notas. E aí, o que a gente às vezes esquece, a gente olha para o investidor como alguém vai pedir informação para mim. Mas eu sei que o Fábio também, ele tem que reportar muitas informações. Então, acho que para desmistificar essa coisa assim, investidor é autoridade, é quem pede, vai usar lá da CVM, vai pedir informação por meio do CDP. Fábio, conta pra gente, o setor financeiro, ele também reporta? Quais são as expectativas de reporte, né, climático, ambiental do setor financeiro? O que vocês têm que fazer nessa agenda? Olha, a gente reporta e reporta muito, assim. Eu tenho vários pedidos para a CVM, inclusive, sobre isso. Mas a gente tem uma autorregulação. No Brasil, o setor financeiro ele começa nessa agenda através de uma autorregulação. Antes mesmo da gente ter uma regulação do Banco Central, lá na Febraban, a gente trouxe o Protocolo Verde. Eu estou falando de 2002, em que a gente começa a ter, no setor financeiro, a obrigatoriedade de olhar o que a gente chamava de socioambiental, essa palavrinha única e junto, né? Lá atrás, não que eu seja velho, mas é que eu estudei essa coisa, não que eu tenha vivido isso, a gente chamava isso de investimento responsável, de SRI, né? Sustainable Responsible Investment, e hoje a gente chama de ESG, que são essas dimensões da sustentabilidade. Importante não confundir ESG e sustentabilidade, né? As dimensões da sustentabilidade que a gente consegue atribuir valor e preço, a gente precisa integrar nos negócios. Ela deixa de ser uma dimensão pura e exclusivamente de uma área de sustentabilidade. A nossa secretária aqui disse que deveria chegarmos a um tempo em que a gente não deveria ter mais uma política de comando e controle, isso deveria ser natural e talvez nem existisse mais essa cadeira dela, né? A gente sempre fala no Itaú que a nossa área precisa ser biodegradável, porque vai chegar um momento que essas questões precisam ser questões de boa gestão corporativa. Não é uma questão de responsabilidade social corporativa, é uma questão da gestão das companhias. A gente reporta, então, desde o Protocolo Verde, isso foi ganhando tração. Em 2014, o Banco Central do Brasil publica a primeira resolução obrigando bancos a terem uma política de responsabilidade social, ambiental e climática. Em 2021, essa política é aperfeiçoada, então ela ganha uma dimensão maior, em que a gente é obrigado a ter uma política dessa responsabilidade e uma política de risco ambiental, social e climático. E a gente precisa reportar oficialmente um documento que chama DR-SAC e um documento que chama GR-SAC. Um é público, outro é só para o Banco Central, em que a gente coloca todos os riscos que a gente está exposto e todas as oportunidades que a gente precisa desenvolver ou que estamos desenvolvendo. Aí vem CVM, também com as obrigações de reporte, vem também a SUSEP, para quem tem indústria de seguros, que também precisa ter isso, e a gente tem aqui outros correlatos. Então, a gente é parte do PRB, os princípios de responsabilidade bancária, então a gente tem um relatório específico de impacto, a gente é parte do PRI, a gente tem um relatório específico de investimento responsável, a gente é parte do NZBA, a gente tem um relatório específico de descarbonização setorial, o relatório climático do Itaú está disponível, recomendo que vocês vejam, porque tem bastante informação financeira já. Como membros do GFANS, a gente é membro do conselho do GFANS. O GFANS é o Glasgow Financial Alliance for Net Zero.
aqui no Brasil, a gente segue um plano de transição, a gente atende TCFD 100% das recomendações, então o nosso relatório ele tem todas as recomendações, um flag de qual item do TCFD a gente está atendendo, e tem um índice remissivo, e é um dos pedidos que eu também faço sobre S1 e S2, que a gente possa ter uma publicação única, um relatório único, com índice remissivo, dizendo o que eu estou atendendo de S1 S2, e num prazo razoável também. Esse prazo razoável, já fazendo os meus pedidos, aproveitando o regulador aqui, né, aproveitando a Ambima, que eu estou vendo aqui também, para nos ajudar. A gente publica relatórios, né, financeiros de 3 em 3 meses, são os relatórios de todas as empresas listadas. A gente tem um relatório final, anual, que a gente chama de resultados financeiros, que sai no começo do ano, né, fevereiro. Agora, quando a gente está integrando as questões climáticas e ambientais no financeiro, que já é uma junção espetacular, a gente, né, parece que não, mas uma junção espetacular a gente falar de natureza e clima no mesmo lugar. Tanto é que a gente tem 2 COPs, né? Uma para tratar de clima, outra para tratar de natureza. Assim. Falar das coisas no mesmo lugar já é um avanço gigantesco. Falar de clima, sustentabilidade, clima, natureza e contábil, já sei que eu estou no prazo aqui, né? É um desafio que não tem tamanho e que a gente vai ser o grande laboratório no mundo, porque o Brasil aderiu como de forma obrigatória. E está tudo certo, a gente acha que é uma janela de oportunidade incrível para a gente, mas a gente precisa que isso também esteja alinhado aos prazos de um relatório anual, que não vai ser fevereiro, tem que ser pelo menos no fim do primeiro semestre, que como todo mundo já... Porque, veja, é uma questão técnica. A gente, para publicar um relatório de clima, eu preciso dos dados de emissão das companhias. O inventário de emissão não sai antes. Né? Itaú, eu opero em 19 países, então eu tenho que lidar com a realidade brasileira e com a realidade de 19 países, com regulações da União Europeia, dos Estados Unidos, da Colômbia, do Chile, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai. É um mundo de coisas que eu preciso alinhar antes de ter o relatório. Já parei, a culpa é dela que faz pergunta complexa, vocês sabem, né? Obrigada, Fábio. Eu vou passar rapidinho para as outras 2 panelistas. Muita coisa para explorar aí também. A gente explora durante o café daqui a pouquinho. Secretária, a gente, enfim, comentou um pouquinho da importância desse engajamento desde o ponto de vista governamental, de Estado, né, com empresas e outros atores subnacionais. E aí eu queria falar um pouquinho, né, de dados, né? Então, qual que é a importância, enquanto governo estadual, de pegar informação ambiental de empresa e município? Acho que é importante falar, a gente está lançando hoje a plataforma não só para empresa, mas para município e estado, né? E quais são os principais dados, enfim, ferramentas, o que vocês precisam desses atores, como é que vocês incorporam isso na política pública? Se puder ser rapidinho, por favor, de maneira mais genérica, eu agradeço. Bom, a produção de dados, certamente, ela nos auxilia, e talvez mais do que auxilia, né? Ela compõe a formatação e a formulação da política pública. A gente vai dirigir os esforços estatais que estão disponíveis para aquilo que realmente é necessário. Então, quando esses relatórios vêm de forma muito ampla e muito estruturada com a informação, a gente é mais assertivo na política pública que deve ser encaminhada. Então, isso é muito importante. Todos os reportes, todos os relatórios, toda a transparência do dado e que sejam dados de fato transparentes e corretos e fidedignos, eles nos auxiliam e nos colocam num caminho mais certeiro que a política pública e o Estado pode conduzir. Mas eu queria só trazer aqui um elemento e já vou parar, viu, Rebeca? Bem rapidinho. Eu ouvi falar muito aqui de combate ao desmatamento, combate às mudanças do clima, o combate ele tem muita relação com as emissões, falamos muito disso, mas eu acho que está na hora da gente pensar também nesses dados de saúde ambiental, como as empresas saem dos territórios, da sua cerca, do seu muro e leva isso para a comunidade. Sabe, sair um pouco do seu território, porque a gente precisa mais do que de dado de emissão, porque o Brasil tem uma contribuição muito pouca nisso, vamos comparando com os outros países aí, mas a gente precisa regenerar o nosso território para que ele seja mais resiliente. Então, acho que esse dado, para nós, é muito significativo.
Ótima colocação, inclusive, acho que é uma trajetória que a gente, quanto CDP, estamos percorrendo também, de não olhar só do olhar dos riscos, mas as oportunidades, né? Inclusive, abrindo muito espaço nos nossos questionários para tratar de temas como restauração, né, práticas positivas de agricultura de baixo carbono, entre outras coisas. E vou aproveitar, deixa, né, para fazer a última pergunta para Mariana, que é esse ano o CDP está integrando, como até o Fábio comentou, era clima, era floresta, era água, agora é um questionário só, um questionário ambiental, né, que vai permitir que questões materiais apareçam para cada um do negócio, mas a gente vai ter um olhar holístico ambiental, né, olhando não só para o olhar de risco, mas para o olhar também de oportunidades, para as práticas positivas, e entendendo o business, né, do Grupo Boticário, como é que isso vai chegar para vocês, se é positivo, negativo, como é que vocês olham um olhar integrado para a natureza? Super. Serei rápido, eu prometo. Eu concordo. Eu também demoro 2 meses para fazer meu relatório, por favor, me deem prazos. Acho que é super positivo, né? Eu acho que é impossível, né? Quem conhece um pouco sobre a temática, é impossível a gente olhar, principalmente o pilar ambiental, vamos colocar aqui no lugar mais macro, separados. A gente fala que, né, questões climáticas é uma questão social. A gente não pode esquecer disso, acima de tudo, né? Então, quando a gente olha para os pilares de forma integrada, quando a gente coloca todos eles no mesmo planejamento estratégico, é muito mais fácil, e aqui eu estou olhando de um olhar corporativo, a gente fazer planos consistentes, né? Eu sempre brinco aqui internamente com o meu time, eu falo, pessoal, se eu não olhar para resíduos sólidos da mesma forma que eu olho para mudanças climáticas, a conta não vai fechar. Então, é necessário a gente ter esse olhar holístico, a gente vai tomar decisões muito mais assertivas, é muito mais fácil a gente fazer planejamento, então, entender como, inclusive, um dos pilares, os pilares se interferem entre si. Tá. Tocou? Trocou, tá bom. Como os pilares se interferem, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha um relatório, né? Tenha um questionário que também nos ajude nesse olhar. O CDP nos ajuda nas decisões estratégicas da companhia, nos ajuda nos colocando, nos comparando e entendendo quais são as nossas oportunidades, os nossos desafios, as nossas fortalezas e por que que a gente vai olhar para um único pilar. É importante que a gente olhe para isso e, além de tudo, a gente está antecipando o TNFD, né? Então, assim, o que é muito importante, a gente começa já a se acostumar. Não vou me estender aqui na minha resposta, mas eu gosto muito desse olhar colaborativo, né? Então, quando você me pergunta como que isso impacta o grupo Boticário, para além da gente, a gente tem toda a nossa cadeia de fornecedores que também são impactados, que também a gente pede para que preencham um CDP. A gente não pede simplesmente porque a gente acredita no CDP, óbvio que a gente acredita muito, né? Mas porque a gente entende que a gente cria um movimento, né? Que a gente fomenta eles, pedindo para que eles estejam nessa jornada com a gente, né? Para que eles olhem também os seus pilares de uma forma integrada e tomem as melhores decisões. As decisões de negócio dos nossos fornecedores boas é bom para o nosso negócio, da mesma forma que as nossas boas decisões é bom para os nossos fornecedores. E isso é um ganha-ganha. A gente está criando, de fato, uma jornada aí onde tem muito aprendizado, e isso é fundamental. A gente não pode, acho que o comando e controle não pode acontecer. A gente precisa dar tempo ao tempo, entender diagnóstico, e nós, como empresa, e aqui estou falando num lugar de empresa, entender como que a gente alavanca os nossos fornecedores a terem bons resultados e a entrar nessa jornada climática junto com a gente. Então, falei que não ia me estender, mas é super benéfico. Eu acho que é impossível olhar de forma separada e a gente está antecipando tendência, né? Muito obrigada. Queria agradecer aos painelistas. Acho que teve vários elementos aqui para discutir, mas acho que os mais importantes o quanto estamos alinhados, né? Estamos aqui todos buscando uma padronização com padrões globais de relevância, mas ao mesmo tempo entendendo o que eu preciso adaptar para a nossa realidade brasileira, né? Para conseguir empurrar a agenda. Trouxemos o lado do regulador,
né, investidores, tanto como alguém que precisa de informação, mas que eu sei que é um setor muito controlado, no sentido de tem muita informação que pede, né? Acho que o lado de governos, como é que todas as informações que a gente trabalha e vai trabalhar esse ano, lembrando, a gente acabou de lançar a plataforma, elas alimentam não só investidores, mas também política pública, né? A gente teve o vídeo do DNP aqui, acredito que o vídeo do MCTI para quem está global também. Então, esses dados eles não param por aqui. E acho que por último também a importância de tratar questões ambientais de maneira integrada, né? A gente ficou falando 20 anos aí de clima, clima, clima. Tivemos muitos avanços, mas agora a gente chegou num ponto que não vamos conseguir avançar a partir de agora, né? Olhando para o futuro sem integrar outras questões, né? Com isso, eu deixo aqui um grande agradecimento a todos os painelistas. E passo a palavra de volta para a organização. Isso. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, eu fico com isso. Obrigada a todos os painelistas. Bom, a gente já está concluindo, mas nós temos uma mensagem especial da ministra Luciana Santos, da pasta sobre a importância da transparência como chave na ação ambiental. Vamos acompanhar.
Muito bom. Bom, Rebeca, nós temos alguns presentes para os nossos convidados, então eu pediria que você subisse novamente aqui ao palco para fazer essa entrega, pode ser? Bom, a gente só gostaria antes de ir para o café, né, encerrar e agradecer com um presentinho para os painelistas. Então, queria só, por favor, pedir para Simon, Fábio, Nathalie, Mariana, secretária, vim aqui no palco rapidinho, a gente dá o presentinho e vamos tirar uma foto também enfim, para a posteridade. Por favor, podem subir. Podem subir. Deixa eu sair daqui para ficar mais fácil para vocês. Peraí. Quer que eu leve? Simon, yes, yes. Nada, cuidado. Essa escatinha aqui. Okay. Make sure. Okay. Back to English for a little bit for me. So what a wonderful event as part of this Global Disclosure Dialogue. CDP, as we mentioned, is a global nonprofit. We operate in all of the major economies across entire value chains that travel from Brazil to China, back to New York, with financiers participating all along those points in the value chain. And today was a unique opportunity to bring all of those voices from around the world that CDP engages with together to talk about the issues that we are managing collectively, not only here in Brazil, but many of those same conversations, for instance, around how do we develop the right reporting regulations, or how do we establish ways of integrating climate and nature collectively, are the same conversations that we've had today in all markets of the world, and we'll soon have in my hometown of New York shortly after this event. CDP has really three pillars to our mission. One is that really effective and efficient disclosure system, where with that in mind this year, as I mentioned, we are creating a single integrated questionnaire and a new online portal that will help set CDP up and our stakeholders for the years to come. The second is taking that data, not just for data's sake, as many of our speakers discussed today, but to actually drive action. We're not just reporting for reporting's sake, but that data is critical to help us address the issues of climate and nature holistically. And a third is partnerships. And that's why it's so great to see so many CDP friends here in the audience and online. The work we do to bring data together involves bringing stakeholders together as well. And so events like this are so important. And we'll be continuing that dialogue in New York, but also back here in Brazil at the end of June with a conversation on the future of sustainability reporting with major players from the corporate and capital markets and policy space. So I'm really excited to have been invited to participate here. Obrigado. And I'll pass it back to Joyce to close us out. Thank you so much. Yes, thank you. Thank you, Simon. Muito obrigada pelas palavras finais, pelas considerações finais. Realmente nós tivemos um evento muito rico de discussões importantes sobre as tendências no reporte mandatório e principalmente como a nova estratégia do CDP impulsionará
ainda mais a transparência, a consistência e a qualidade de dados ambientais. Bom, eu quero novamente agradecer a presença de todos vocês, a quem esteve com a gente online, a todos vocês que estão aqui de forma presencial. Para todos nós que estamos aqui no teatro, nós temos agora um coffee break de encerramento, estão todos convidados. Foi muito bom passar essa manhã aqui com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Bom dia a todos. Tchau, tchau.